Bem-vindos a esta análise. Hoje vamos mergulhar diretamente no assunto e desconstruir a teia complexa e profundamente interligada do atual impasse geopolítico entre os Estados Unidos e o Irão. É incrível pensar nisto. Como é que uma única mudança na política norte-americana consegue abalar ao mesmo tempo o petróleo global, a defesa europeia e até os mercados financeiros? É uma questão fascinante, não é? Vamos ver como posturas militares têm um impacto imediato nas nossas vidas diárias, desde o preço da energia até à estabilidade da própria economia. Para percebermos tudo isto, vamos seguir este roteiro. Primeiro, a estratégia do louco, depois as fissuras no regime iraniano, passamos ao bloqueio económico, ao mercado global de petróleo, às ameaças à estabilidade da NATO e, por fim, à relação entre a dívida pública e a política externa. Ponto número 1. A estratégia do louco, onde mensagens erráticas funcionam como uma autêntica arma psicológica. Ora bem, a estratégia da atual administração norte-americana baseia-se num conceito histórico super interessante chamado teoria do louco. Isto começou lá atrás, na era de Richard Nixon e Henry Kissinger. Basicamente, a tática é lançar mensagens completamente erráticas e extremas. Para quê? Simplesmente para desestabilizar os planos do adversário, maximizar a pressão psicológica e forçar concessões rápidas. E como é que isto se vê na prática? É só olhar para a retórica. Ameaçar destruir a civilização, em vez de usar termos diplomáticos normais, como por exemplo ditadura. Bom, isso não é de todo um acidente. A ideia central aqui não é apenas intimidar. O grande objetivo é criar um nível de incerteza tão elevado que acabe por induzir o pânico e fraturar a estrutura de poder do lado de lá, a partir de dentro. E isso leva-nos ao nosso segundo ponto, as fissuras no regime, e como explorar divisões internas pode ser usado para procurar um colapso total. Porque, reparem, o verdadeiro alvo de toda esta pressão é precisamente interno. O que se pretende é explorar as vulnerabilidades do regime iraniano para provocar uma ruptura total a curto prazo. Pensem nisto. O envio de uma comitiva gigante de 70 pessoas a Islamabad revela logo à partida uma enorme desconfiança entre as próprias fações do regime. Juntemos a isso uma queda brutal da moeda que desvalorizou uns impressionantes 25% em apenas 48 horas e a terrível incapacidade de pagar às forças de segurança. O plano tático fica claro como a água, levar o sistema à falência absoluta sem ter de colocar um único soldado no terreno. Avançando para o ponto 3, o bloqueio económico, que passa pelo estrangulamento de vias marítimas vitais. 6 mil milhões de dólares. É um número absolutamente estrondoso. Estamos a falar do valor financeiro de 69 milhões de barris de petróleo. E o mais incrível, estão distribuídos por 41 navios que se encontram, neste preciso momento, totalmente bloqueados e impedidos de chegar ao mercado livre. É um autêntico jogo do gato e do rato, com consequências globais. De um lado, a estratégia dos Estados Unidos, um duplo bloqueio que corta as exportações de crudo e ainda ameaça fisicamente os próprios poços de petróleo. Do outro lado, a resposta do Irão, a imposição de portagens de retaliação pesadíssimas de 2 milhões de dólares a navios de países não hostis que tentem cruzar o estreito. Ou seja, este bloqueio não está apenas a asfixiar uma nação em específico, está literalmente a apertar o pescoço a toda a economia global. O que nos atira para a secção 4, o mercado global de petróleo e as consequências imediatas para os preços da energia. $100 por barril. Este é o limiar altamente sensível que acaba por ser ultrapassado devido a esta tensão. É uma subida vertiginosa, ditada puramente por este aperto contínuo nas rotas de abastecimento que acabamos de analisar. E para percebermos o porquê de tanto pânico nos mercados internacionais, este gráfico diz tudo. 20%. Uma quinta parte de todo o petróleo que circula no mundo depende exclusivamente da passagem por este pequeno funil que é o Estreito de Hormuz. É fácil de ver, qualquer interrupção aqui gera ondas de choque imediatas no mundo inteiro, encarecendo a energia que alimenta praticamente todas as indústrias. Vamos ao ponto 5, ameaças à estabilidade da NATO e os verdadeiros danos colaterais transatlânticos. Pois é, esta pressão descontrolada acaba por transbordar para a aliança militar mais antiga e duradoura do mundo. Historicamente, temos a garantia clássica da NATO, 32 nações soberanas a trabalhar em uníssono ao abrigo da defesa mútua. Mas depois surge a nova realidade. A recusa europeia em aderir à coligação marítima liderada por Washington levou a ameaças unilaterais de retirar tropas americanas de bases cruciais na Alemanha, Itália e Espanha. É um choque brutal que abala os próprios alicerces de segurança da aliança. A tensão é tão palpável que se resume na perfeição a esta citação do presidente Trump para o alemão Friedrich Merz: consertem o vosso país avariado em vez de interferirem com aqueles que estão a eliminar a ameaça nuclear. É um descaso diplomático colossal a acontecer à vista de todos, corroendo uma confiança histórica precisamente quando ela é mais necessária.
E chegamos à nossa última secção, o ponto 6, dívida e política externa, ou como poderíamos chamar-lhe, a trela invisível do Wall Street. Bem longe de todo este ruído diplomático, há uma força muito mais silenciosa a operar nos bastidores. 25 mil milhões de dólares. Este é o custo estimado desta campanha de pressão militar. Para pormos isto em perspectiva, este valor equivale a todo o orçamento anual da NASA. E isto gasto apenas em manobras de dissuasão, sem sequer estarmos num cenário de guerra declarada. A verdade é que o verdadeiro limite para estas manobras de Washington é estritamente financeiro. Olhemos para o rendimento das obrigações do Tesouro a 30 anos, que funciona, de forma muito simplificada, como a taxa de hipoteca de um país. Temos ali uma zona segura abaixo dos 4%. Mas, quando os juros tocam naquela linha vermelha dos 5%, o financiamento destas intervenções externas arrisca-se a tornar a dívida pública norte-americana completamente insustentável. É exatamente aqui que entra um conceito fascinante que os mercados financeiros batizaram de o put de Trump. Basicamente, quando os juros da dívida disparam por causa da tensão geopolítica e começam a ameaçar o mercado de ações doméstico, assistimos frequentemente a uma intervenção rápida para desescalar verbalmente o conflito e acalmar os investidores. Resumindo, os limites do poder militar não são ditados apenas pelos generais no Pentágono, são severamente policiados pelo mercado de obrigações e pela capacidade de endividamento. O que nos deixa com uma reflexão provocatória sobre como o mundo realmente funciona. O que é que acontece quando a estratégia de uma superpotência global acaba por ser ditada pelo seu mercado interno de dívida? Se as grandes decisões geopolíticas já não dependem apenas da força bélica no terreno, mas sim de tabelas de juros e da estabilidade do Wall Street, quem é que tem, afinal, a última palavra nas grandes crises internacionais do nosso tempo?